Você prefere a emoção de saltar de paraquedas ou a segurança de viajar em um avião moderno? Provavelmente, para chegar ao seu destino, você escolheria o avião. Mas existe algo curioso. Quando o assunto é relacionamento, muita gente diz que quer segurança, estabilidade e paz, mas só sente emoção quando está caindo. Quer alguém disponível, mas se apaixona por quem não consegue se entregar. Quer reciprocidade, mas deseja justamente quem a deixa esperando. E quando finalmente encontra alguém seguro, presente e interessado, surge uma frase quase automática. É uma pessoa maravilhosa, mas não senti química. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com Ada no terceiro episódio da terceira temporada de Uma Nova Mulher. As amigas dizem que ela deseja os homens que não a querem e rejeita aqueles que realmente a escolhem. Mas chamar isso apenas de gostar de homens problemáticos seria olhar para a superfície. Porque a pergunta mais profunda não é porque a Ada escolhe relacionamentos difíceis. A pergunta é por que, para algumas pessoas, a segurança parece amizade, enquanto a incerteza parece amor? E essa não é a única ferida escondida nesse episódio. Ada tenta encontrar o pai dentro da própria irmã. A Leila sente que outro homem despertou algo que estava morto dentro dela. A Sevik deseja construir uma família, mas teme que a família que já existe destrua esse sonho. Esse episódio não fala apenas sobre trauma. Ele mostra as diferentes maneiras pelas quais tentamos voltar a viver e sem perceber que ainda estamos escolhendo a partir das nossas feridas. E o episódio começa a nos dar pistas de que no amor, Ada talvez ainda confunda o avião com o paraquedas. São as próprias amigas que colocam isso diante dela. Elas dizem que Ada se apaixona por homens problemáticos, que deseja os homens que não a querem e perde o interesse por aqueles que realmente estão disponíveis. Toprak e Diyar seriam os homens pelas quais ela lutou. Selim, o ex-marido, era alguém que a amava, mas que, segundo ela, parecia mais um bom amigo do que o homem que despertava seu desejo. Então surge Osgur. Com ele, Ada diz que não se sentiu constrangida pelo silêncio. Não teve medo de que as coisas estivessem acontecendo rápido demais. Sentiu que ele realmente a ouvia e queria compreendê-la. É uma descrição completamente diferente das relações turbulentas que marcaram sua história. Osgur parece representar segurança, mas o episódio introduz um detalhe importante. Ao conversar, os dois começam a encontrar uma série de coincidências entre suas vidas. Ambos se divorciaram, os dois viveram conflitos sobre ter filhos, os dois desejaram realizar intercâmbios. As histórias parecem se encaixar com uma facilidade quase perfeita. E é aqui que a série nos entrega uma pergunta muito mais interessante do que simplesmente saber se Osgur é solteiro ou casado. Ada está finalmente vivendo uma relação diferente? Ou essa sensação de que parece que já nos conhecemos há muito tempo significa que ela reconheceu em Osgur alguma coisa emocionalmente familiar? Presta atenção no que eu vou falar agora, porque nem tudo que parece familiar é destino. Às vezes, é apenas um padrão antigo usando um rosto novo. Mas Ada não escolhe homens difíceis porque gosta de sofrer. Essa seria uma explicação confortável, porém superficial. Na maioria das vezes, a pessoa não procura conscientemente a dor. Ela procura algo que o seu sistema emocional reconhece. E existe uma diferença enorme entre aquilo que é bom para nós e aquilo que parece familiar. Quando alguém viveu relações em que precisava esperar, conquistar, insistir ou provar o próprio valor, a incerteza pode começar a ser confundida com amor. A ansiedade parece paixão, a ausência aumenta o desejo. Uma pequena demonstração de afeto depois de um período de distância provoca um alívio tão intenso que a pessoa acredita estar vivendo uma grande conexão. Já uma relação segura não produz o mesmo estado de alerta.
Não existe a mesma espera, não existe o mesmo medo, não existe a mesma luta para ser escolhida. E por isso, aquilo que é saudável pode ser interpretado como falta de química. E é importante dizer que o cérebro não é viciado em sofrimento. O cérebro, ele aprende, ele observa experiências anteriores, cria previsões e tenta reconhecer padrões para saber o que pode acontecer depois. Então, quando o afeto foi vivido junto com instabilidade, o corpo pode aprender a entrar em alerta justamente quando o desejo aparece. Por isso, algumas pessoas não sentem falta apenas de alguém. Elas sentem falta da expectativa, da perseguição, da dúvida e do alívio. Sentem falta de todo esse ciclo. E talvez os Gur represente um desafio muito maior para Ada do que o Toprak ou o Diyar representaram. Com homens indisponíveis, ela já sabia lutar. A pergunta agora é outra. Ada saberá permanecer quando não precisar lutar para ser escolhida? Porque sair de um relacionamento doloroso pode ser difícil, mas para algumas pessoas, aceitar um amor tranquilo pode ser ainda mais assustador. Mas Gur não é a única pessoa em que Ada procura algo antigo. Ela também faz isso com Denise. Ada deseja conhecer a irmã, mas esse encontro não começa vazio. Antes mesmo de vê-la, ela já carrega uma expectativa. Encontrar em Denise alguma coisa que a faça sentir o pai novamente. Pode ser um gesto, um olhar, uma forma de falar. Qualquer sinal que transforme aquela desconhecida em uma ponte para alguém que já não está mais presente. E além disso, existe a carta deixada pelo pai, dizendo que um dia as duas poderiam se tornar amigas. Por isso, a aproximação com Denise talvez não seja apenas um desejo de Ada. Pode ser também uma maneira de dizer: pai, estou fazendo aquilo que você me pediu. E é aqui que o encontro começa a ficar pesado, porque Denise não chega apenas como irmã. Sem perceber, a Ada entrega a ela várias funções. Ela deve representar o pai, reparar uma ausência, dar continuidade a uma história interrompida e ajudar a Ada a cumprir um desejo que ele deixou. Só que nenhuma pessoa real consegue sustentar por muito tempo o personagem que criamos para ela. Denise também chega carregando a própria história. Enquanto Ada perdeu o pai, Denise pode ter vivido a sensação de que foi deixada por ele. Para Ada, o pai é alguém que precisa ser reencontrado. Para Denise, talvez seja alguém que escolheu outra filha, outra mulher e outra família. Isso significa que quando ela olha para Ada, pode não enxergar apenas uma irmã, pode enxergar tudo aquilo que acredita ter perdido. E talvez por isso a relação entre as duas seja tão frágil. Ada espera encontrar o pai em Denise. Denise pode encontrar em Ada a lembrança do abandono. Então as duas se aproximam tentando construir uma relação nova, mas cada uma traz uma história antiga para ocupar o espaço entre elas. E esse é um dos pontos mais profundos do episódio. Muitas vezes não conseguimos ver alguém como essa pessoa realmente é, porque esperamos que ela repare algo que aconteceu antes da sua chegada. Para que essa relação tenha alguma chance, Ada precisa permitir que Denise seja apenas Denise, não uma extensão do pai, não uma resposta à carta, não uma reparação para o luto. A frase que poderia organizar esse encontro talvez fosse: você é minha irmã, nosso pai é nosso pai. Eu não preciso encontrá-lo em você para conseguir enxergar você. Porque só conseguimos conhecer verdadeiramente uma pessoa quando deixamos de pedir que ela represente alguém do nosso passado. E Leila nos leva para outra pergunta. Ela está realmente se apaixonando por Yorgo ou está se reencontrando quando está perto dele? Porque antes mesmo de falar sobre esse novo homem, Leila já diz algo muito importante. Minha vida não está legal. Eu não estou satisfeita.
Essa frase revela que Yorgo não cria sozinho o conflito. Ele chega a uma vida que já estava emocionalmente rachada. Leila está casada com Erden, mas não se sente plenamente vista por ele. A taverna, que pertence a ela e carrega um valor afetivo profundo, está sendo negociada pelo marido porque a família precisa de dinheiro. Ou seja, ela não está apenas com medo de perder o negócio, pode estar sentindo que está perdendo uma parte da própria identidade. Então surge Yorgo. Ele desperta nela algo que Erden não desperta há muito tempo. Mas o que exatamente é esse algo? Será que Leila deseja Yorgo? Ou deseja a mulher que ela volta a ser quando está perto dele? Talvez ele faça com que ela se sinta percebida, desejada, interessante, viva. E esse é um ponto importante. Às vezes uma terceira pessoa não desperta apenas a atração. Ela desperta uma parte de nós que estava adormecida. Por isso, o terceiro nem sempre cria o vazio dentro de um relacionamento. Muitas vezes, ele apenas ilumina um vazio que já estava ali. E isso não significa que a atração justifique uma traição. Sentir alguma coisa não é o mesmo que decidir agir sobre aquilo. O desejo pode ser uma informação. Ele mostra que algo está acontecendo, mas cabe à pessoa decidir o que fará com essa informação. Leila poderia usar o que sente para se perguntar: o que desapareceu dentro de mim? O que deixou de existir no meu casamento? Eu quero realmente esse homem? Ou quero recuperar a mulher que me tornei perto dele? O problema é que Erden também parece fugir do conflito principal. Enquanto Leila se aproxima emocionalmente de Yorgo, Erden começa a se envolver com Denise. Em vez de o casal olhar diretamente para a própria desconexão, cada um encontra um terceiro para carregar aquilo que não consegue dizer ao outro. E assim nasce o triângulo. Não porque o terceiro seja necessariamente o grande amor, mas porque ele oferece uma saída temporária para uma relação que já não sabe mais como enfrentar a própria verdade. A Sevik quer criar uma nova história, mas nenhuma nova história começa em uma página completamente em branco. Depois de enfrentar o câncer e conviver com a incerteza sobre o próprio futuro, ela afirma que, se vencer a doença, deseja adotar uma menina. Esse sonho representa muito mais do que a maternidade, representa continuidade, esperança, a possibilidade de construir vida depois de ter convivido tão de perto com o medo da morte. Mas justamente quando Sevik e Fico tentam formar uma nova família, a família antiga retorna. O pai de Fico desapareceu. Sevik se preocupa com ele, mas também sente medo. E se ele aparecer alcoolizado durante a visita da assistente social? E se o comportamento dele comprometer a adoção? E se uma pessoa que faz parte da família impedir a chegada de outra? Esse pensamento provoca culpa, porque Sevik parece dividida entre duas verdades. Ela pode se importar com o sogro e ao mesmo tempo desejar que ele não apareça naquele momento. Pode temer que algo tenha acontecido com ele e também temer que ele estrague seus planos. Isso não faz dela uma pessoa cruel, faz dela alguém tentando controlar aquilo que parece ameaçar um sonho muito delicado. E então, o pai de Fico volta. A presença da assistente social torna tudo ainda mais explosivo. A família não está apenas vivendo um conflito, ela sente que está sendo avaliada. Fico então solta sobre o pai dores que claramente não nasceram naquele dia. Ele grita, acusa, esbraveja, mas sua reação parece carregar anos de decepção, vergonha, raiva e impotência. Porque explosões emocionais raramente pertencem apenas ao minuto em que acontecem. O presente acende o fósforo, mas a madeira já estava acumulada havia muito tempo. O pai passa mal e desmaia diante de todos. E naquele instante, o sonho de mostrar uma família preparada dá lugar a uma imagem de uma família ferida, desorganizada e incapaz de esconder aquilo que ainda não foi elaborado. Mas talvez a pergunta mais importante não seja se aquela cena prejudicará a adoção. A pergunta é: Sevik e Fico querem apenas receber uma criança?
ou também esperam que essa criança inaugure uma família nova, distante de todas as dores que ainda não conseguiram enfrentar na família antiga? Porque uma criança, ela pode ampliar o amor de uma família, mas não deveria receber a missão de curar aquilo que os adultos ainda evitam olhar. E agora, chegamos ao ponto que une todas essas histórias. O que esse episódio mostra não é apenas que essas mulheres escolheram homens diferentes. Ele mostra que cada uma delas escolheu um homem compatível com a ferida que aprendeu a carregar. Ada se envolve com homens indisponíveis porque para ela o amor parece estar ligado à espera, à distância e à necessidade de ser escolhida. O pai ausente continua aparecendo em suas relações. Primeiro, nos homens que não conseguem permanecer. Depois, na expectativa de encontrar o pai dentro da própria irmã. Por isso, Osgur representa algo tão diferente. Ele não obriga Ada a persegui-lo, ele se mostra disponível, escuta e demonstra interesse. O desafio de Ada não é apenas descobrir se Osgur é confiável, é descobrir se ela consegue sentir amor quando não precisa lutar para recebê-lo. Com Leila, o padrão é outro. Ela cresceu com um pai militar, austero, rígido e uma mãe omissa. Talvez tenha aprendido que o masculino estava ligado ao controle e que cabia à mulher se adaptar, suportar e seguir em frente. Ao escolher Erden, ela pôde ter procurado justamente o oposto do pai. Um homem mais leve, menos rígido e aparentemente mais livre. Mas escolher o oposto da ferida não significa escolher a cura. Erden não é austero, ele é infantilizado, foge das responsabilidades, toma decisões sem sustentá-las e obriga Leila a ocupar novamente o lugar da mulher que resolve tudo. Com o pai, ela precisa se submeter. Com o marido, precisa carregar. Nos dois casos, ela não consegue descansar ao lado do homem. E é por isso que Yorgo provoca um impacto tão forte. Ele não se conecta apenas ao desejo de Leila. Ele se conecta à identidade dela por meio da taverna. A taverna representa o trabalho, a capacidade, a autoria e a mulher que existe para além do casamento. Erden olha para aquele lugar e enxerga um negócio que pode ser vendido. Yorgo olha para aquele espaço e encontra Leila. Por isso, ela não está apenas atraída por outro homem, ela está atraída pela mulher que volta a existir quando alguém reconhece aquilo que é importante para ela. A Sevik também parece viver uma história diferente, mas entra no mesmo padrão. Ela tem ao lado um marido amoroso, cuidadoso e prestativo, mas Fico carrega dentro de si a presença de um pai alcoólatra, agressivo, distante e imprevisível. E quando esse pai aparece, Fico deixa de reagir como marido e volta a reagir como filho ferido. Ele explode porque não está respondendo apenas ao que aconteceu naquele dia. Ele responde a tudo o que viveu e nunca conseguiu elaborar. E a Sevik, que deseja construir uma nova família, percebe que o passado da família de Fico ainda está vivo dentro do casamento. É isso que quase ninguém viu nesse episódio. Ada escolhe homens que repetem a ausência. Leila escolhe um homem que a obriga a continuar sendo a adulta responsável. Sevik escolhe um homem amoroso, mas que ainda é emocionalmente capturado pelo próprio pai. Nenhuma delas está apenas vivendo um relacionamento. Todas estão tentando resolver no presente uma história que começou muito antes daquele homem chegar. E aqui está a pergunta que transforma o episódio inteiro. Você escolheu essa pessoa porque ela combina com quem você é ou porque ela combina com a ferida que você aprendeu a chamar de amor? Escreva nos comentários qual dessas histórias mais mexeu com você, Ada, Leila ou Sevik? E continue acompanhando essa série, porque em cada episódio nós vamos enxergar não apenas o que aconteceu, mas aquilo quase ninguém percebeu. Um super beijo.